Bora falar de saúde agora? Minha gente, o glúten foi transformado em vilão, né, em algumas dietas da moda. E pesquisas comprovam que tirá-lo da rotina não é garantia de perda de peso, não, nem de melhoras na saúde. A proteína está presente em alguns alimentos e pode fazer mal, sim, mas para quem tem problemas específicos. Assunto para a gente entender melhor agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio, para tirar as dúvidas sobre esse assunto, sobre o consumo do glúten, tirar, né, as dúvidas sobre essas diferenças, a sensibilidade, a alergia, a intolerância, eu converso com o Dr. Eduardo Franca, que é gastroenterologista. Bom dia, doutor, boa semana, viu? Bom dia, Bruna. É um prazer estar com você. E tem sido um tema cada vez mais questionado no consultório. Sem recorrente, dúvida. Né? Recorrente. Pois é. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, né, sobre o consumo do glúten, aproveita e já vai enviando suas mensagens para a gente. Pode ser em forma de pergunta, pode ser em forma de relato, né? Quem sabe aí se você tem algum desconforto quando consome alguns alimentos, vai mandando aí mensagem para a gente. Aproveita que tem especialista por aqui. O zap da MD é o 991050400. E antes de partir, de fato, para as diferenças, né, doutor? Queria saber, acho que o pessoal de casa também, o que é o glúten? A gente vê vários alimentos, contém glúten ou não contém glúten, mas o que é o glúten? Explica pra gente. O glúten, na verdade, Bruna, é uma proteína presente amplamente nas massas, pães, bolos, bolachas, nas farinhas, a farinha branca conhecida, um pouco também na aveia, extremamente comum no nosso meio e que em algumas pessoas pode desencadear ou deflagrar doenças ou sintomas. Essa é a diferença que se confunde basicamente do que é uma doença mesmo inflamatória do intestino e a intolerância, que se conhecida, na verdade, erroneamente, a sensibilidade ao glúten. Entendi. Para quem tem algum tipo de problema, né, seja a própria alergia, seja a intolerância, normalmente quais são os sintomas que costumam aparecer, doutor? É justamente isso que gera a confusão, porque tanto o celíaco, que é aquela pessoa, aquele paciente alérgico ao glúten, quanto o sensível, mas não celíaco, ele vai ter sensação de distensão do abdômen, ele vai ter diarreia, ele vai ter alterações relacionadas ao trânsito gastrointestinal. No celíaco, essa é uma parte somente dos sintomas e tende a ser muito mais intenso do que aquele paciente sensível, mas não celíaco. A gente separou em telas só para deixar cada assunto setorizado aqui e ficar mais fácil de você que está em casa entender. Vamos soltar aí a primeira tela que fala justamente sobre a alergia. É uma versão mais grave? Não é, doutor? Também quando reconhecer quando existe uma alergia ao glúten, por exemplo? Boa colocação, até porque a alergia ao glúten, também chamada de doença celíaca, ela é uma ordem de doença autoimune. O corpo produz anticorpos contra as células do intestino, pode gerar consequências. O quão mais cedo diagnosticado, imagine, numa criança, o crescimento dessa criança, evitar anemia, evitar osteoporose, evitar desencadear doenças autoimunes paralelas como diabetes tipo 1. Então, você pode evitar que haja complicação. Há também uma outra alergia, chamada alergia ao trigo, imunomediada, mas não é celíaca, nem tem as consequências. Esses são os componentes da alergia ligadas ao hábito alimentar. Então, trigo é um aspecto, o glúten outro, e confunde-se muito com os exames marcadores dessas doenças. Entendi. A gente tem inclusive uma pergunta no nosso WhatsApp sobre esse assunto, sobre alergia, tá? Já solta aí pra gente acompanhar. Vamos lá, a nossa telespectadora ou telespectador não se identificou, a gente está vendo ali a foto no cantinho da tela e pergunta o seguinte: o glúten provoca rinite alérgica? É uma consequência do consumo do glúten, doutor? Pode estar associado aí? Não necessariamente. Entenda que os pacientes que estão em alguma atividade inflamatória, eles podem manifestar-se de forma inespecífica com algum tipo de alergia. Mas não está diretamente. Há sim a alergia ao glúten, como expliquei,
há marcadores imunológicos detectados no sangue para a doença celíaca, ou a imunoglobulina E, que é um marcador para alergia, positivo para o glúten. Você pode ter esta alergia e sim ter manifestações inespecíficas como a rinite. Certinho. Vamos para mais uma dúvida no nosso WhatsApp, que aqui vocês têm prioridade, tá? A dúvida agora é da Kellen Suelen. Deu bom dia pra gente, bom dia para você também. Gostaria de saber se quem retirou a vesícula tem mais sensibilidade ao glúten e à lactose. Eu sinto dores no lado esquerdo inferior da barriga ao ingerir alguns alimentos. Pode ser algum tipo de sensibilidade? É a Kellen de Campina Grande. Primeiro, com relação à associação, né? Quem fez algum tipo de cirurgia, como a retirada da vesícula, pode desenvolver essa alergia ou sensibilidade, doutor? Boa colocação, muito questionada no consultório. Na verdade, não. Entenda, o paciente que perdeu um órgão como a vesícula, primeiro, este órgão não estava atrapalhando adequadamente, sua digestão já não se processava. Sim. As pequenas adaptações de quem perde a vesícula programadamente vai ter uma dificuldade de digestão quanto a gorduras, tudo, mas não necessariamente uma sequela que vai carregar para o resto da vida. O paciente que tem intolerância à lactose pode ter sintomas, sim. O paciente que tem sensibilidade ao glúten, alérgico ou não, ele pode ter sintomas, mas não está relacionado ao processo de trabalho da vesícula. Então, a fisiologia do processamento da digestão, não há sequelas de quem, por acaso, foi submetido a uma retirada da vesícula, precise necessariamente restringir glúten e lactose. Entendi. Alimentos com baixo teor de gordura são recomendados por alguns meses para uma adaptação do organismo àquela nova realidade. Certinho. Ela falou sobre essa dor do lado esquerdo inferior da barriga. Pode ter também alguma relação com essa sensibilidade? Ela fala que é quando consome alguns tipos de alimentos. Pode ter essa relação, doutor? Provavelmente pela interação com algum alimento, não pela vesícula. Tá. Mas lembre, pessoas que têm sensibilidade à digestão da lactose, por exemplo, o intestino dela trabalha mais, em específico a região do sigmoide, em que é justamente uma região propulsora. Então, cólicas, desconforto no ventre do lado esquerdo podem advir de alguma intolerância alimentar. Certinho, vamos para mais dúvidas no nosso WhatsApp, já agradecendo a todo mundo que está participando. Como a gente previa, né, doutor? Realmente é um assunto muito recorrente que gera muitas dúvidas também. Solta aí na tela para a gente acompanhar. A dúvida agora é da Eusilene Ferreira. Eu tenho alergia a muitos alimentos. Quando como farinha, sinto um pouco de coceira. Será que eu tenho alergia, então, à farinha, doutor? Coceira também pode ser um sintoma? Boa colocação. Na verdade, as alergias podem se manifestar da forma cutânea, muito mais específicas para a doença celíaca. Então, sim, os pacientes celíacos, eles podem ter dermatite herpetiforme e outras manifestações imunomediadas, ligadas à imunidade. Só para você ter ideia, Bruna, a estatística é o seguinte: doença celíaca, que é aquele alérgico verdadeiramente ao glúten, acomete 1% da população mundial, no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas. Os pacientes que têm algum tipo de sensibilidade ao glúten, mas não celíacos, não alérgicos, perfazem de 5% a 6% da população. Sim. Então, quando você coloca em 240 milhões de pessoas, você vai ver com frequência muitos 5% casos da população falando sobre alguma percepção sobre esse tema. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto ainda nesta edição, tá? Então vai mandando aí seus relatos, compartilha com a gente as suas dúvidas no 991050400 e eu volto daqui a pouquinho, tá, doutor? Combinado, então, tô gostando ainda da participação de você.